Vamos relaxando e nos conectando com essas energias, com essas forças maravilhosas que regem o universo, com essas energias preparadas pelos mentores desta casa, os trabalhadores incansáveis. Agradecer aos nossos amigos espirituais que estão conosco, que têm nos acompanhado dia a dia, que tanto têm nos ajudado em nossas decisões. É evidente que as decisões sempre serão nossas, mas eles sempre estão conosco, tentando nos orientar o caminho correto, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. E acima de tudo, agradecer ao Criador pela oportunidade da vida e, por fim, o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que tem nos dado tantas possibilidades de nos tornarmos pessoas melhores através desses paracletos que trazem a informação, e nós, como divulgadores, facilitadores, que possam, no meu caso, me ajudar para que eu possa receber a inspiração e auxiliar na noite de hoje. Muito obrigado, agradeço a Deus, agradeço a Jesus. Bora lá, esse é o último inédito do ano de 2025, ano que vem tem mais, né? Então vai ser bem rapidinho, gente, hoje vai ser rapidinho. Nós estamos no módulo do tópico 3, o que estamos fazendo aqui, né? Vamos recapitular a semana passada, nós falamos sobre a hereditariedade, tentando quebrar mitos, né? De que, indo até contra a ciência, de que nós somos um reflexo dos nossos pais, da nossa família, que nós trazemos genes, e nós trazemos no começo, é evidente que nós temos algo organicamente dos nossos pais, isso não há dúvida nenhuma, né? Mas somos espíritos individuais com processos encarnatórios intransferível. Não tem como transferir um problema que eu trago comigo para o outro, não dá, não tem como. Então papai e mamãe têm o problema dele, mamãe tem o problema dela, as enfermidades, os transtornos, e eu vou ter os meus. Eles me deram a possibilidade de encarnar, mas eu vou ter os meus, né? Então, gente, é um assunto, né? A gente sabe disso, que é um assunto para ser conversado. Então, quem não concorda, quem comentar alguma coisa, fiquem abertos, porque verdade única não existe. Não tem verdade única. Não tem. Ainda nesse planeta não tem mesmo. O único que trouxe a verdade única foi embora com 33 anos de idade, mais ou menos, né? O resto que ficou tem as suas verdades. Chico, Divaldo, né? Rossandro, são facilitadores, mas a verdade está com Jesus, e ele deixou aí um legado, né? Deixou um legado para nós, para a gente refletir, porque se a gente for pensar, Jesus não deixou nada escrito, deixou? Alguém deixou alguma coisa escrita? Em alguma pedra? Não deixou, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que ele não deixou nada escrito? O que vocês acham? Por que? Outra pergunta ainda maior, né? Por que até hoje nós não encontramos os ossos de Jesus? O pessoal está procurando aí, os geólogos, né? Porque Jesus era um espírito tão evoluído, o corpo dele falam que ele ressuscitou a mãe, mas quando o espírito é evoluído, o corpo se desintegra. Então, por isso que ninguém nunca vai. Agora, por isso que as pessoas ignorantes, que as crenças limitantes, falam, não, Jesus ressuscitou, não sei o que. Não, mas o corpo dele sumiu e só ficou o espírito. Que tanto quando ele aparecia em espírito, quando ele aparecia, ele não aparecia em carne, ele aparecia em espírito, tanto que ele não conseguia ficar muito tempo, que assim, tu estava falando com ele, daqui a pouco tu vira a cabeça, tu vira de novo para onde ele está, ele sumia. Mas por que, bem lembrado, isso realmente é uma realidade,
Jesus desintegrou, né? Mas por que ele não deixou um ossinho do dedinho? Porque essa decisão foi de Jesus. A decisão de se desintegrar foi de Jesus. Foi de Jesus. Por que ele fez isso? O que vocês acham? É pergunta mesmo, tá, gente? Eu tenho, é lógico, eu tenho a minha reflexão, a minha visão, mas eu ainda não encontrei essa resposta em lugar nenhum. Mas assim, é de vocês. O que vocês acham? Por que ele fez isso? Eu acho que para não ficar endeusando, fazendo com a matéria, né? Porque a matéria, no caso aí, desintegrou, porque o que importa é ele e o espírito, isso. Não a matéria. Acho que foi até que ele comentou aqui. Se tivesse achado a unha de Jesus, onde ela estaria? No museu. No Vaticano, né? Provavelmente vai tomar conta. Lá numa telinha, lá, né? Num quadro ou numa câmera fechada de vidro à prova de bala e não sei o que, e todo mundo estaria fazendo o que? Aquela famosa Maria, né? Romaria até lá para ficar. E aí na entrada tinha que pagar lá 40, 50, 60 reais, 70 reais, né? Não é mais ou menos isso? Então ele não deixou, porque ele deixou por nossa conta, minha visão, né? Ele deixou por nossa conta. Ele veio aqui e mostrou, e tem um detalhe, ele mostrou para cada um de nós, mostrou para você pessoalmente, tá? Pessoalmente você estava lá, eu estava lá, Messias estava lá. Mas estava encarnado? Não necessariamente, né? A gente podia estar na espiritualidade, que é o que acontece hoje. Nós temos os encarnados e os 20 bilhões desencarnados, não tem? Mas não existe uma ligação? Não existe uma tendência de uma coisa e de outra? Então, quando Jesus esteve aqui, ele trouxe a verdade, né? Então, lá em cima, no mundo espiritual, tinha aqueles que falaram, é o cara. E tinha outros que falaram assim, que esse cara está fora, vamos acabar com ele. Que continua acontecendo isso hoje. Fala, Messias, você quer falar uma coisa? Não, é que sobre a pergunta que você fez, né? Bora lá. Eu estava lá pensando, eu fiquei imaginando que talvez, porque não era ele o importante. Perfeito. O importante era o conhecimento que ele trouxe, a mensagem dele. Perfeito, Messias, é isso mesmo. É isso que Jesus falou para a gente. Importante é a mensagem que ele deixou, não a presença dele. A gente ainda continua idolatrando Jesus, né? Continua idolatrando Jesus e não estamos absorvendo a mensagem dele. Eu acho interessante que eu não dou valor nenhum, eu particularmente não dou valor. As pessoas tentam descobrir qual era a imagem, o rosto de Jesus, fazendo pesquisas, a IA fazendo varreduras no Santo Sudário. Inclusive na época, qual era a imagem física? O estereótipo da época. Né? Eu particularmente, eu não valorizo, eu não tenho interesse nisso. Mais importante é a mensagem que ele deixou, na minha opinião. Exatamente. Então acaba fugindo, né, da finalidade, né? Oi. Imagina. Também fizeram uma imagem de um rosto bonito. Ele podia ser feio. Barroco, né? Ele não podia ser. Esse rosto como é que dele fala? É europeu. Preto, negro, como é que fala? Que eu já não sei como é que fala. Na realidade, ele teria os traços dos homens que viviam da época no deserto. Sim, mas quem disse que Jesus era branco, né? Barba cerrada, uma barbinha, aquela barbinha de coisa, né? Uma pele como a gente vai no teatro, tem um menino aqui que encenou que parece um desenho, né? Sim. Não é verdade? Sim. E daí ele não podia ser feio, verdade, né? Mas é o que tu está falando. O importante é a mensagem que ele deixou, né? A mensagem, exatamente. Sim. E ele espera que um dia a gente possa entender tudo isso. Por isso que ele deixou nada escrito. E o que é pior, né? Assim,
uma visão particular minha. A primeira escrita, que foi de Mateus, se eu não me engano, foi 70 anos depois. Sabiam disso? Que na época que Jesus estava lá, Mateus, ele era escriba mesmo, né? Porque ele era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de imposto e tinha o dom conhecia as leis, as escrituras e tal. E ele, realmente, Jesus ia fazendo e ia escrevendo. Você vê no Chose, né? Então, no princípio, Mateus começou a escrever para poder atender Caio. Porque ele queria que, né, falar assim, ó, vê se o cara aí é um revolucionário, então faça favor, tudo que ele fizer você me anota para mim. E ele começou a fazer isso para atender a Roma. Mas depois, quando ele se converteu, ele continuou o processo, só que ele não publicou, ele escreveu, né? Ele escreveu depois de um certo, uns 70, 50, não importa. Aí foi que começou as escrituras dele. Vocês já fizeram aquele negócio da telefone sem fio? Quando era criança fizeram isso? Fala para mim, quando foi que vocês fizeram isso e o último falou o que o primeiro disse? Os quatro... Completamente diferente, né? Os 4 evangelhos escolhidos pelo concílio, na realidade só 2 são de discípulos, né, diretos, que é João e Mateus. Porque os outros 2 foi de ouvir falar, Lucas e Marcos. Obrigado. Lucas e Marcos são de ouvir falar. Marcos era criança na época de Jesus, então... E outra coisa, teve evangelho que eles chamam de apócrifos, que foi excluído. Maria de Magdala, né? Ela era inteligentíssima, sabiam disso, né? O pai dela instruiu ela bem. E tem tantos outros, né? Tem vários que... Por quê? Porque a igreja, né? Não é só a igreja, né? Também o imperador... Politicamente não era interessante. Não era interessante. Como era o nome mesmo daquele... Constantino. Constantino era chegado no cristianismo, achou legal, achou Constantino bacana. Não era, ele era pagão. Então ele era pagão. Aí ele teve um sonho, né, com uma cruz. E aí ele falou, ele estava indo para uma batalha. Se eu vencer essa batalha, eu me converto ao cristianismo. E ele venceu a batalha, se converteu ao cristianismo, só que ele falou assim, pô, isso aqui tá uma bagunça. Vamos organizar esse negócio. Então foi aí que ele criou os concílios para que os bispos da época, as pessoas da época, organizassem o que a gente tem hoje, os 4 evangelhos, as datas festivas, que muitas dessas datas festivas são festas pagãs. Sim. Né? Muitas dessas são festas pagãs. E aí muitos, desculpa, não querendo cortar. E muitos evangelhos foram tirados porque eles eram... Por exemplo, o evangelho de Maria de Magdala, por que ele foi tirado? Porque ele falava muito da presença das mulheres como discípulas de Jesus. E para aquela época, não podia, né? A igreja sempre foi um patriarcado, então não podia, tira, entendeu? Outros, por exemplo, tem um evangelho chamado Evangelho dos Apóstolos, se não me engano o nome é esse, também falava um monte de coisa, não são pequenos trechos de frases de Jesus que falava assim, você não precisa de um templo para encontrar Deus, coisa que a gente fala hoje na doutrina, né? Só que isso aí para eles é assim, não, como? Não pode, tira. Entendeu? Então, por isso que a gente acabou ficando com esses 4 conhecidos, mas tem muito mais, inclusive muitos deles, alguns foram queimados, outros eram para ser queimados, mas alguns homens da época guardaram. Em potes. Os gnósticos, né? Os gnósticos que guardaram esses evangelhos e guardaram. Estão achando. Isso, e guardaram em potes e depois foram encontrados, né? Que são os do Mar Morto, né? E foi esqueci o termo da palavra. Foi feito democraticamente. Isso. Oi? Os rolos do Mar Morto. Porque isso tudo foi feito democraticamente por ele. Tipo assim, tá tudo certo desde que eu concorde. Vocês sabem que até como é que é, Suzy, a questão da rainha, né?
A esposa de Constantino, ela era uma prostituta. Então, foi ela que acabou com a reencarnação. De Justiniano. Foi ela que ela acabou com a Justiniano, obrigado. Foi ela que acabou com a reencarnação, né? Mas não por quê? Porque ela assim, como eu sou rainha, vou ter que voltar como plebeia? Não, imagina, tira esse negócio. Não, e tem uma história, né, que é o seguinte, ela era prostituta, e as prostitutas começaram a cobrar ela, e aí começaram a brigar, e ela começou a matar as prostitutas. Não começou a matar, ela internou as prostitutas num convento para elas se regenerarem. Pelo que eu sei da história, não é que ela mandou matar. Ela fez Justiniano prender elas num convento. 500 prostitutas num convento. Porque ela falava assim, pô, se ela pode, eu também posso. Né? Então, mandou prender. E aí o pessoal falou assim, quando você vai reencarnar como o que você fez com as tuas amigas, as prostitutas, você vai pagar numa outra encarnação, aí você vai ser escrava. Aí ela falou pro Justiniano, o Justiniano cortou esse negócio da reencarnação. Tanto que no Chosen, ele fala, ele não é nem no Chosen, em Jesus mesmo, até no filme Jesus, na novela, quando ele falava para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ela não mandou matar, ela mandou prender elas no convento para se regenerar. Beleza, obrigado. É o nossa enciclopédia, né? Tem mais de 1000 encarnações. Ele foi buscar em alguma encarnação. Imagina que tu tem mais encarnação. Essa é a última tua, cara. Ai, bora lá. Bom, então, a única herança genética que nós temos é a de nós mesmos, das inúmeras decisões tomadas ao longo de nossas reencarnações passadas, né? Registrando reminiscências emocionais. A casca, né? São registros, né? Moldando o agente modelador perispírito, formatando o corpo físico de acordo com as necessidades das provas ou expiações. Ou seja, nós somos a imagem do que pensamos. Emmanuel, nós somos a imagem ou reflexo do que pensamos. As nossas emoções, os nossos sentimentos moldam o corpo mental, que é o responsável pelas emoções, sentimentos, né? Ele molda o perispírito, ou degenera ou melhora, né? Então, as células, como nossas células são mutáveis, né? Porque existe a mitose e miose, que é a morte e nascimento das células, né? Depois de 1 ano, dito pela ciência, nós somos outra pessoa, celularmente falando, né? Celularmente falando, ou seja, a célula morreu, nasceu a outra, idêntica à anterior. Então, se a anterior tem informações tóxicas negativas, a mãe passa para a filha essa informação. Por isso que é tão difícil a gente se curar. Porque a cura física, vamos falar, além de nós mudarmos o nosso comportamento que está fazendo com que a gente se enfermize, que é difícil pra caramba, a cura ela é proporcional ao início da doença. Por exemplo, se durante, vou dar um exemplo aqui, durante 2 anos, 3 anos, fiquei com raiva por um motivo qualquer dele. Cada dia eu fui aumentando minha raiva, e aí eu começo a ter minhas gastrites, não sei o que, minhas úlceras, aí vem uma doença um pouco mais grave. Aí de repente, digamos que a luz de Jesus chegou em mim, né? E me
viu que eu estava errado, o cara é legal. Eu não vou ficar curado assim, ó. Não vou. Ah, mas eu extirpei o tumor, o meu corpo não tem mais nada, eu extirpei o tudo. Só que o meu perispírito, que é o agente modelador, está com a lesão. E aí eu tenho que alterar essa lesão para que o meu corpo, não que é o molde da forma, né? A gente volta ao normal. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Não falei 2 anos, mas isso é... Fala, Silvio. Só para fazer uma divulgação, quem tiver oportunidade, o podcast de hoje vai falar muito nesse assunto, tá? Tem tudo a ver com o que ele está falando. Legal, bem lembrado. Tá, então, se nós somos baixos, se estamos altos, se somos gordos, se somos magros, né? Cabelo loiro, marrom, lógico que tem interferência dos pais, dos avós, a gente sabe disso, mas tudo tem a ver com a parte perispiritual, né? Se nós estamos gordos, a obesidade ela já é estudada, sabe por que uma pessoa obesa? Eu sou obeso por causa da minha tireoide. Ué, mas se a tireoide está com problema, de onde vem o problema? Do comportamento, das emoções. Alguém discorda disso? Entendeu? Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa amarga, que acha que se está sol, está ruim que está sol. Se está chovendo é porque não faz sol. Reclama de tudo, reclama de todos. Pessoas amargas normalmente tendem a ter diabetes. Não é regra, gente. Não é regra, mas é uma possibilidade. Porque essa amargura, ela gera uma ação no pâncreas, que é um dos órgãos que provoca, entendeu? Então é assim, é só um exemplo, tá, gente? Tá? Então, existe um livro de Luiz e Rey, né, que foi traduzido pela Cristina Cairo, que fala sobre isso, tá? Que é a linguagem do corpo, tá? É a linguagem do corpo, ou seja, o corpo está expressando. Aí o cara fala assim, não, mas a Cristina Cairo vai lá não, eu tenho que mudar meu comportamento, senão não muda o problema, né? Então a coisa é complicada, é mais embaixo, né? O negócio é muito complicado. Bom, dúvidas, comentários? Tudo bem, Messias? Os universitários? Tudo bem, Silvio? Tá. Bora lá então. A pergunta, o Livro dos Espíritos, questiona se a semelhança é física. Isso é bom, é continuidade. É que da semana passada a gente não terminou o estudo, né? Mas vamos continuar então. Também, que questiona se a semelhança física entre pais e filhos também se estende à semelhança moral. A resposta dos Espíritos é não, pois os corpos têm uma continuidade de geração. O corpo deriva do corpo, mas os espíritos, cada indivíduo são diferentes. O corpo se desenvolve do corpo, mas o espírito não procede dos espíritos. Por exemplo, eu já escutei isso, algumas pessoas que eu assisto, né? O filho é alcoólatra porque o pai é alcoólatra. O que vocês acham? Não. O filho é alcoólatra porque gosta de tomar uma. Mas o meu pai ele bebia na minha frente. Tá. Você achava legal seu pai chegar bêbado em casa e fazer aquele estardalhaço? Não. Então, era um exemplo do que não fazer, né? Porque os pais são exemplos. Os pais são exemplos, sim. São referências, sim. Do que deve fazer e do que não deve fazer. Agora, se eu faço, é comodismo meu, né? É cômodo para mim, né? Tem
tendência é gostar e fazer. E transferir o problema para os meus pais. Então não. Outra coisa que a gente ouve muito é um pai que é esquizofrênico. O filho que nasce tem 30% de possibilidade de esquizofrenia. Se a mãe é esquizofrênica, tem 70% de esquizofrenia. A medicina fala isso. Como é que explica isso, gente? E às vezes acontece, hein? E às vezes acontece isso. Mas por quê? Por causa da culpa do pai e da mãe? Minha mãe era esquizofrênica. Oi? Minha mãe era esquizofrênica. E ela ouvia vozes. É muito católica, na família toda católica. Passados muitos anos, quando eu me tornei espírita, consegui levá-la no centro espírita sem que ela soubesse que ela estava no centro espírita, porque era um espaço muito bonito. Parecia aquele que você frequentava. E aí o dirigente fez uma avaliação dela espiritual, parará. E segundo ele, ela em outras vidas, ela era freira e ela abusou muito do poder de freira. Mas como era uma coisa já muito enraizada, não tinha muito o que ser feito, e depois, coitada, ainda virou Alzheimer. Mas era espiritual. Perfeito esse exemplo. Mamãe, lá no século 700 anos, mamãe era uma curandeira. Só que era uma curandeira para o bem e uma curandeira, curandeira e adoentadeira, né? Prejudicava pessoas. Eu estou no berço, nasci nesse meio, vi minha mãe fazer e adquiri o mesmo conhecimento, só que assim como ela, eu tanto ajudava como eu prejudicava. Eu aprendi a ajudar, mas também aprendi a prejudicar. A decisão minha, eu falo assim, ajudar eu vou, prejudicar não. Eu acho que minha mãe não está certa não. Mas dá dinheiro, minha mãe estava rica, né, pagavam para fazer. Eu vi, falei, vou fazer também. Aí nasceu a minha irmã. A minha irmã já pensava assim, não vou fazer. Eu não vou fazer. Toda a família, a gente cria um grupo de laços, concorda comigo, gente? E esses laços levam séculos para ajustarem. Nós estamos juntos há alguns séculos, não todo mundo, porque a família universal é muito grande, né? Não dá para encarnar todo mundo na família, senão haja casa, né? Mas encarna aqueles que mais precisam de ajuste entre si. Alguém discorda disso? Aí o que acontece? Eu, lá no mundo espiritual, falei, mas que bobagem que eu fiz em acompanhar minha mãe. Que burrice, meu Deus. Não devia ter feito isso. Lá eu estou ciente, estou enxergando, não estou? Mas eu realmente ressignifiquei esse processo? Será que eu estou só vendo a bobagem e aquilo está me criando um remorso? Ou eu realmente falo, não quero isso mais para mim? Aí quando eu encarno com a mamãe, que vem com essa esquizofrenia proveniente desse comportamento que ela tinha, e eu também com uma tendência a ter essa esquizofrenia, porque eu concordava com ela, mas posso não ser esquizofrênico. E aí nesse processo a gente se une. E o que vai depender de eu ser esquizofrênico ou não ser esquizofrênico? É trabalhar em centro espírita? Trabalhar em terreiro? O que vocês acham? Não. É a minha ganância. Será que eu vou deixar de ser ganancioso porque eu fui tão ganancioso que eu prejudiquei pessoas por dinheiro? E hoje eu vou passar essas provas. Eu vou ter possibilidades de manipular pessoas financeira e até comportamentalmente falando. Acho que ela quer falar. Entendeu? Minha mãe é esquizofrênica, minha irmã é narcisista. Tá ali, ó. Mas a narcisista é muito pior do que esquizofrênica. Então. Muito mais maldoso.
Agora, as casas espíritas, seja Umbanda, Candomblé, Espiritismo, até a Igreja Católica, são o que, gente? São hospitais de alma. Não são? É lá que a gente vai tratar nossa alma. É lá que a gente vai encontrar o médico dos médicos, que é Jesus. Não é assim que funciona? Então, o dia que nós entendemos que tudo que nos acontece é consequência de nós mesmos. Não é má educação, não é papai, mamãe, não sei o quê, não é, sou eu, de ter absorvido ou não absorvido a coisa boa ou a coisa negativa. Porque nós somos seres individuais. Eu amo minha família, eu amo minha filha, adoro, sou apaixonado por meus netos. Mas uma coisa que me incomoda, os meus laços com ele são frouxos, são finos, são tênues. Porque quando eu desencarnar, quem me garante que eu vou voltar a vê-los? Alguém aqui tem certeza que vai voltar a ver aqui que vocês amam? Emmanuel que eu diga, né? Lívia foi lá para cima e Emmanuel continua aqui embaixo. E ele amava tanto ela. Então a gente tem que aproveitar agora. Se a gente ama, tem que aproveitar agora, né? E entender que nós somos seres individuais, com um processo intransferível. Eu tenho que cuidar de mim. A pessoa mais importante no universo para o Newton Júnior, quem é? O Newton Júnior. A pessoa mais importante para você no universo é você. E se alguém faz alguma coisa para você, é porque você deixa, você permite. E foi aí que Jesus nos falou assim, ó: ama ao teu próximo como? Se ame primeiro. Se ame primeiro, para depois amar o outro. Porque você não se amar, você não sabe o que é o amor, então esquece. O que você vai ter não é amor, é apego, é posse, né? E a gente se perde entre o apego, entre a posse, achando que é amor, né? Então a genética, gente, esquece. Laços são importantes. A família é importante, é um laboratório de Deus. Laboratório de Deus. Mas qual é a pergunta que eu faço para mim, né, que a gente deve fazer para nós? Qual é a minha finalidade dentro da família? Ah, é servir? Não, não é servir, não. É contribuir, é diferente. Contribuir é uma coisa, servir é outra. Serviçal. Contribuir é o quê? Aprender e passar o que aprendeu. Absorver e analisar se aquilo é saudável ou não para você. Essa é a nossa genética. É o que os espíritos falam. Eu não estou falando não, é eles aí, ó. Livro dos Espíritos. Está lá. São umas 6, acho que 10 perguntas mais ou menos, falando sobre isso, né? As doenças, segundo a doutrina espírita, embora a genética possa predispor, pode predispor, sim, a certas doenças, o espiritismo explica que essas predisposições são um reflexo de questões morais relacionadas à afinidade do grupo familiar de um passado equivocado, aquilo que eu acabei de falar. Ah, minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, meu irmão tem diabetes, meu irmão tem diabetes, todo mundo tem diabetes, eu vou ter diabetes também. Não é a afinidade do grupo. Alguma coisa no passado fez um turbilhão de problemas que gerou uma idioplastia mental, né? Ou seja, uma coletividade emocional, que a gente chama de sentimentos, vou lembrar, entendeu?
que aí afiniza, está preso. Então todos têm esse sentimento, esse comportamento que lesiona, né? Memória coletiva, essa memória coletiva. Tá? Então é mais ou menos isso. Aonde reencarnarão em grupo, permitindo que a doença sirva, aonde reencarnarão em grupo, permita que a doença sirva como aprendizado ou tratamento na zona de remorso, não sendo um castigo, mas uma consequência de faltas pretéritas reencarnar. Foi isso que a gente falou da dor, né? Semana passada teve uma polêmica aqui sobre a dor. Uns dizem que é necessário, outros dizem que não é necessário. Eu particularmente continuo achando que a dor não é necessária. Não é necessária. Porque assim, se eu achar que a dor é necessária, acontece duas coisas comigo. Uma, comodismo. Se é necessário, eu não tenho que buscar o resultado. O porquê. Se eu estou sofrendo, não interessa, é um porquê. Deus quer assim, eu vou sofrer e acabou o fim de papo. Então eu não vou buscar o resultado. É uma zona de conforto, da minha visão, gente. Eu não estou falando que é isso não, tá? É uma visão particular. Estou aberto a um dia me falar assim, mostrar para mim que é o contrário. Mas para mim, você dizer que a dor é necessária, vai contra a nossa essência, que a nossa essência é uma essência de crescimento, é uma essência de felicidade, de realização, e a dor é um espinho no meu pé que eu não quero tirar. Hã? Tanto que tem história. Não, fala aqui. Acho que ele Desculpa, eu estava distraído. Tanto que tem a história de, acho que dois espíritos estavam num hospital. Tinha um cara todo doente, todo coisa. O espírito mais novo, né, falou assim, por que a gente não cura ele? Não, porque ainda não é hora. Não, mas por que não? Como assim não é hora? Eu vou te mostrar. Deu uma curada no cara. O cara ficou já meio curadinho. Aí ele chegou assim, agora que eu já estou curado, agora eu vou chegar em casa, eu não quero saber, agora eu quero tudo seja que nem eu quero, e ai de quem não coisar, e ai de quem não me obedecer, e ai de eu chegar em casa, as coisas não estão que nem eu quero. Aí o mais novo ficou assim, falou assim, não, esse cara, o que esse cara vai aprontar? Aí falou, é por isso que aí ele voltou a adoecer. Aí o espírito mais velho, que já era mais experiente, falou pro mais novo, tá vendo? Se eu curasse ele ia tornar a vida da mulher, dos filhos, um inferno. Então ele tem que ficar aqui sofrendo para ele pensar na vida. Tá. Mas é assim, isso é que eu falo. Isso é uma consequência. Você está falando aí, é uma consequência. Eu estou falando que para mim evoluir, ou para as pessoas evoluírem, a dor não é necessária. É uma visão particular, gente. Eu não estou falando respeito, tá? Por que eu não tenho certeza de nada? Por quê? Porque eu não consigo enxergar, eu tenho que sofrer para aprender. Em relação, por exemplo, como você falou sobre a bebida, as drogas, pessoas que ficam dependentes. Algumas pessoas experimentam tudo, oba-oba, e não fica dependente. E tem aquelas que uma única vez experimentou, acabou. Isso daí tem a ver com maturidade no cérebro, uma coisa material, física, ou tem alguma coisa a ver com essa tal hereditariedade, porque espiritual, o pai... Não é hereditariedade dos pais, é hereditariedade do espírito. Eu vou te explicar como. Vou dar um exemplo aqui. A criança nasceu, não é discriminação, nasceu numa favela, não, nasceu numa casa em que o pai é drogado, tá? E o filho nasceu lá. A mãe é drogada. Ele se torna drogado.
Os processos são individuais e separados. Vamos falar do filho. No mundo espiritual, ele já vem com esse vício há várias encarnações. É que nem um suicídio, ninguém se suicida hoje. Ele já vem com o processo, e cada encarnação ele fala para ele não promete para Deus, nem para Jesus, nem para ele promete para ele que ele não vai fazer de novo. Então ele prometeu para ele que ele ia mudar, não ia mais se drogar, porque ele viu o que aconteceu nas encarnações. Então o remorso, que é o que nos move, né? Fala assim para ele, cara, olha o que eu destruí minha família, destruí o que eu amo, acabei com a minha vida, eu não vou fazer de novo. Então ele vai para prova ou expiação. Vamos dizer expiação. Qual é a expiação dele? É nascer num berço de drogado. Para quê? Para não se drogar. Vou fazer um entendimento melhor. Hoje não tem mais isso, né? Mas na minha época, você tinha as provas. Se você não passasse no começo, ficava de segunda época, ou seja, você passava uma semana estudando e teria uma nova prova. Se você fosse caramba, errei, né, e fosse estudar, podia ser que você passasse, mas se você não vou fazer. Aí você repetia, não é isso? Você voltava a fazer tudo de novo, não voltava a fazer? Eu digo assim, ó, que a prova, a segunda época, para mim é aprovação. E repetir é expiação, porque eu já fui repetente, agora não tem mais isso. E não tem expiação pior do que chegar numa classe, todo mundo é novo, tu é o burro velho que voltou da outra classe. Né? Aprendeu. Você viu de lição? Então tá bom. Entendeu? Como é que é? Não, eu repeti de novo. Agora tem muito. Então, o que acontece? É uma expiação para ele. Tu está falando que você mudou? Falo, não, eu não quero. É mesmo? Tem certeza? Tenho. Tá bom. Então eu vou te colocar nessa família aqui que é drogado. Não, ele lá em cima, ele está vendo tudo? Não, tranquilo. Ao contrário, eu vou ajudar meu pai e minha mãe, né? Tiro de letra. Vou ajudar meu pai e minha mãe a sair das drogas. Deixa comigo, pô. Agora que eu sei como é que é. Aí o mentor bate no ombro assim e fala assim, meu querido, só que tem um detalhe. Você vai esquecer. Você vai ter uma amnésia. Você vai ter o véu do esquecimento. Não, mas que mesmo? Eu me garanto. Tá bom, mas não tem problema. Quando você precisar de mim, eu vou estar do teu lado. E fica esperto, quando você dormir, eu vou estar te esperando no desdobramento para puxar a tua orelha quando você falhar e te tentar. Quando tu se desdobra, tu vai se encontrar com o teu mentor? Vai nada. Tu vai para a farra, a mesma farra que tu faz na matéria, tu faz no mundo espiritual. Ou não? O inferninho que eu vou encarnado, quando eu durmo, eu vou lá, porque desencarnado é melhor, que aí eu vejo os dois mundos. Não é? Eu me divirto mais. Ou não? Gente, ou não? Você está entendendo? Então, o drogado não é os pais que geram. É ele que foi para a família para dizer não às drogas. E talvez, como ele prometeu, tentar ajudar papai e mamãe. Não só ele não está fazendo isso, como ainda tem um filho e bota o filho nas drogas também. Complica a encarnação. Ou não? E aí eu vou até gravar um pouquinho. E a espiritualidade, o meu protetor, o meu guardião, que não quer que eu atrapalhe mais ainda a minha encarnação. Conversa com a turma lá de cima, que se manda aprender, manda soltar. Posso tirar o meu tutelado do mundo material? Posso antecipar o desencarne dele, por favor, para não piorar mais a situação? Posso fazer isso? Eles analisam, pode. E aí ele tem uma overdose e morre. São 30 bilhões de gente, 30 bilhões de gente, cada um com uma encarnação. O que eu estou falando aqui, não é possível? Está aí a literatura que diga. Tem casos assim. Chico, prorrogou, não prorrogou?
Ele pediu 10 e recebeu 20. Mas tem aqueles que são, a moratória antecipa. Porque por amor, porque ele sabe que a gente está entrando num buraco. Mais alguma coisa, gente? Tem sim, aqui, ó. Tem um comentário interessante aqui do... Quando você estava falando de hereditariedade, né, de alterar, não obrigatoriamente ter os mesmos genes hereditários dos pais, né? O Silvio lembrou, e a gente foi caçar, capítulo 47 de Nosso Lar, né, a volta de Laura, tem um parágrafo que é assim, ó. E não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para construir o novo organismo de nossa irmã. E aí ela fala: é verdade, disse ela, pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Tá vendo? Então, porque tem influência. A gente encontra nas obras de André Luiz, né? Todas elas, que são muito importantes, assim como as caídas que o próprio Newton comentou com a gente. Espíritos que são totalmente preparados, levam 30, 40 anos se preparando para uma missão, para fazer alguma coisa, chega aqui e não faz nada correto, nada certo. Porque entre o véu do esquecimento, a pessoa se acha totalmente preparada, como ele deu o exemplo das drogas, e isso em outras atividades também, até doutrinários, pessoas que estão preparadas para vir exercer a função de médiuns e chegam aqui e fracassam completamente. Essa é a grande realidade, e a gente encontra isso nas obras do André Luiz, muito bem explicadas. Sabe o que acontece, gente? Tem uma coisa conosco, com todos nós, todos, não tem um que não tenha, chamado tendência. No mundo espiritual, eu vou lá e vejo as burradas que eu fiz, e cada burrada que me mostra é a adaga pertinho do meu coração, que cada pancada ela vai chegando até o momento que ela entra e começa a empurrar, daí dói, é o remorso, chama assim, daga do remorso. Eu olho, meu Deus, eu quero resolver. Então, eu estou movido pelo remorso. Diferente do que ser movido pela consciência de que aquilo não estava certo. Tem uma grande diferença. Eu perceber, sem qualquer tipo de pressão, de falar assim, cara, eu não devia ter feito isso. Eu preciso... Exemplo, Saulo. Já ouviram falar de Saulo? Saulo era o... Quando ele caiu lá em Damasco, quando ele caiu em Damasco lá, que aí Jesus chegou para ele com a sua luz, porque quando Jesus, essa é uma metáfora, tá? Isso aí, que Jesus cegou ele, ficou cego, não. Jesus, isso é uma simbologia, quer dizer o seguinte, que Jesus cegou ele para os conceitos que ele tinha, entendeu? Aqueles conceitos enraizados, porque ele era uma pessoa boa, só que estava mal direcionado. Quando ele percebe a burrada que ele fez, ele não fala assim, ó dia, ó vida, ó azar, o que foi que eu fiz? Começou a fazer aquele, né? Mate. Ele falou, parou, hashtag, o que queres que eu faça? Ele parou tudo, começou tudo de novo. Ele falou, que burrada, Jesus, o que queres que eu faça? Vá lá até Ananias lá e conversa com ele, vai te curar. Por que vai te curar? Não da cegueira. Ananias curou para nova visão, para enxergar o novo mundo. Saulo, quando virou Paulo, literalmente matou o homem velho. Oi? Ele literalmente matou o homem velho. O homem velho. Bem, boa, Messias, boa. É uma coisa que todos nós podemos fazer a qualquer momento, né?
Sempre podemos abrir uma nova página em Mas branco para escrever uma nova história. Sabe o que acontece? Dói, gente. Dói demais matar o homem velho. Porque eu tenho que matar o orgulho. Estou falando por experiência própria. Matar o meu orgulho, reconhecer que eu estava errado. Olha, gente, eu sei que aqui não tem isso. Tá, mas eu sou assim. Reconhecer que eu errei, cara, é duro. É duro, meu. Às vezes eu acho que eu errei. Às vezes eu reconheço que eu errei. Aí, mas assim, tá vendo, tu errou? Aí mexe no meu ego, fala assim, eu errei, mas, pronto, aí eu boto mais, que aí justifica, né, a minha atitude. A gente quando fala assim, não, eu errei, puxa, realmente, porque você, é verdade, né? Consegue matar o velho, que nem o nosso guardião das escrituras, dos alfarrábios falou. Matar o homem velho, cara, é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu sei disso, é muito difícil. A gente enraiza, né? Fica enraizado aquela idiosincrasias, aqueles paradigmas. Aí alguém fala assim, cara, tu tá errado. E aí eu paro assim, como assim? Eu tô 40 anos pensando assim. Vem um cara, uma criança de 9 anos de idade, e me abre minha mente e fala assim, eu vejo que eu estou errado, mas não vou aceitar de jeito nenhum. Aí eu começo a arrumar justificativa, porque é uma criança. Qual é a experiência que você tem? Porque o cara chegou aqui ontem, né? Eu tenho 70 anos de casa, eu já escutei isso muito, né? Eu escutei muito isso. O cara chegou aqui ontem, tem 70 anos na casa, 40 anos de casa. Quem é esse moleque que pensa que eu era moleque naquela época, era 20 anos de idade, mas falava mais que agora, vocês imaginam que tristeza que era, entendeu? E eu sempre fui assim, eu sempre, né, sou um cara contraditório, mas não que eu me orgulhe disso, é meu jeito. Aí o que acontece? Você falar coisas que mexe, né, que mexe no paradigma do cara, o cara tá, né, o Messias, o Silvio também, que é um cara assim aberto, cara, você mexe no vespeiro. Agora, vamos falar de nós, e a gente? Quando mexe no nosso vespeiro, é complicado pra caramba. Isso aqui eu já falei? Fala. Não, fala. Não, ontem eu estava num curso que eu e a Suzana a gente faz, e você estava falando aí da cegueira, né, de matar o homem velho e tudo. Quais são os 2 milagres que mais tem na Bíblia, que Jesus fez? Vamos ver, quem quer responder aí? Quem quer arriscar? Quero curar os cegos. Os cegos são um. Os das pernas, não. Não, da pele não. Não eram os leprosos. Na Bíblia o que mais tem é cego e paraplégico, e paralítico. Aí vamos trazer para os dias de hoje, né? Que foi o exercício da aula ontem. Quando Jesus curava um cego, o que ele falava? Ou um paralítico, o que ele falava? Vai, não peques mais. O que significa isso? Para nós, né? É curar essa nossa cegueira da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do nosso perfeccionismo, né? E criar o quê? Um homem novo, ou seja, começar do zero. O Chico falava, né? Ninguém pode voltar ao passado e arrumar os erros do passado, mas pode começar a escrever um novo futuro. Sair da paralisia, né? Sair da paralisia, sabe? Não estou nem dizendo que Jesus não fazia esses milagres, né? Pode até ser que tenha feito mesmo muitos desses milagres, mas pode ter sido também algo do tipo metáforas, né? Saia dessa sua paralisia de achar que eu sou assim, sabe, a síndrome de Gabriela, né? Que a gente anda meio assim, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? O pau que nasce torto nunca se endireita, né? A cinza é torta, como dizem. E isso me fez pensar muito na aula de ontem. Curar a cegueira e curar a paralisia é a nossa cegueira e a nossa paralisia. Sim. Né? Que nós ficamos paralisados
nos nossos sentimentos próprios, né? Como o Newton falou. Orgulho e vaidade, que nem o Newton falou. Você errou. Eu errei, tem sempre um mas. A gente sempre quer tirar o nosso da reta. Não quer assumir, assim, né? Não quer assumir. Bom, essa aqui eu vou passar o vídeo para a gente encerrar, tá? Depois, rapidinho. Muito bem, nós temos que chegar a um acordo. Está todo mundo aqui? Está certo, é claro que a gente está aqui. Está todo mundo aqui presente, queridos. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação, está tudo errado. Somos uma pessoa só. Eu quero muito dizer para você. Tá para escutar? Eu sou assim. Você é assim, Tá? eu sou assim. Vai escutar? Você é assim. Com o valoroso auxílio de nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique com a sua mão ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, Fernanda. O som da mão é surgito, né? Quanta luz! Me segura, mas olha só, ouça! O cara é certo, Chega, gente, por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as genatas. E olha que nem chamo todas, hein? No dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só gatinha, o dia a dia é estressante, tá? Tem que lavar, passar, cozinhar, levar coisa para a escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa desfacultada aí fizesse metade do que eu faço, eu ia ficar com esse sorrisinho separado para o sorriso amadurece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara, confrade? Garota, para com isso. Você quiser ter confrade. Para essa palhaçada. Parece um bolinho Chico Xavier. Só procura seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca, mal-humorada. Louca é! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai para o hospício. É isso que a gente quer? Não, assim. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar desenvolver um ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento e ainda tem mais. Ai, desculpa. Eu estou dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu estava trabalhando. Depois da reunião, como é que foi? O que rolou? Como é que vai ser esse negócio aí? O que vai ser Complicado, né? Isso aí somos nós, né? Somos nós. O difícil é consertar isso aí. Bom, o tópico 4, para onde vamos? Né? Para onde nosso espírito necessitar dar continuidade ao aprendizado resgatando valores morais. Em alguma escola nas inúmeras moradas da casa do meu pai. Enfim, é o que é onde vai. Cada um sabe para onde vai, não tem jeito. Não tem o que falar, não tem orientação nenhuma que diga para nós para onde nós vamos. Não tem como. Todos nós temos o nosso caminho já. Hoje eu estou preparando a minha próxima reencarnação. Hoje eu estou preparando a minha próxima reencarnação. Né? Quando eu acordo de manhã, o meu diário está do lado da minha cabeceira, com a página virada, um lapisinho e a folha em branco. Eu vou escrever. Quando eu acordo, eu abro o olho, eu escrevo. Se eu estou reforçando aquilo que eu me preparei para melhorar a minha vida espiritual, ou eu estou atrasando ou complicando. Se eu acordo, piso no rabo do gato, xingo ele, a mulher, bom dia, eu não estou vendo nada de bom nesse dia. Aí pego meu WhatsApp, vou ver os problemas políticos, Bolsonaro, começo a xingar todo mundo, eu estou construindo o meu futuro. Tá bom, gente? Obrigado.